sem Jesus não tem nada, né? Não adianta. Até o apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Jesus não existiu, quem somos nós? Ora, existe registro de Jesus fora da Bíblia? Sim, existe. Um muito conhecido de todos é o Talmud, que é uma espécie de compilação de ensinos dos judeus, e o Talmud data do século IV depois de Cristo, e eles fazem referência a Jesus e aos apóstolos curando por magia. O Talmud diz que os discípulos faziam milagres por magia. Claro que eles nunca vão assumir que é sobre o poder de Jesus, né? Mas nem os oponentes do cristianismo conseguem negar que os apóstolos sim faziam milagres. O Talmud babilônico também cita Jesus sendo crucificado nos dias da Páscoa. Flávio José, historiador do século II, também fala sobre Jesus, dizia que ele foi hábil em prodígios e que ele foi condenado à cruz. O filósofo platônico Celso, criticando os cristãos, ele diz: vocês consideram como Deus um personagem que acabou uma vida infame mediante uma morte miserável. Olha só que tentando criticar os cristãos, ele acaba atestando, por uma fonte, sendo ele uma fonte não bíblica, que Jesus existiu. Tem também o escritor celtônico, ele escreve um livro com o título A Vida dos 12 Césares. Olha o que ele diz, ele fala que o Cláudio, que era imperador, expulsou os judeus de Roma que causavam permanentes problemas devido a um tal Cristo. Permanentes, inclusive problemas até hoje. Nós ainda pregamos o Evangelho, nós ainda divulgamos a Cristo. Então, nós continuamos trazendo problemas irreversíveis. Onde Cristo chega não tem mais volta, não é assim, irmão? Então nós continuamos dando esse problema. Tem outra fonte, é o Luciano Semosta, ele é escritor do século II, viveu entre 125 e 192, ele fala que Cristo foi crucificado depois de introduzir um novo culto aos homens. Ele também fala que Jesus foi um sofista muito sábio. Historiador do século II, Talos, ele viveu no tempo de Cristo. Ele é citado por Júlio Africano, que viveu 202 depois de Cristo. Ele fala de um eclipse no dia da crucificação de Jesus. Tem uma carta, essa muito bem documentada, está hoje no Museu Britânico, no British Museum. Ela é o manuscrito número 14.658. Ele fala de um homem chamado Mar Bar Serapion. Ele escreve para o filho dele, pedindo sabedoria, né, que o filho dele ficasse sábio. Então ele fala para o filho conhecer Platão, Sócrates e Cristo. Ele cita, aí ele critica a morte de Cristo e diz o seguinte: que vantagens tiveram os judeus executando um rei sábio? Irmãos, nem os inimigos de Cristo negaram a existência dele, nem sua crucificação e nem a sua ressurreição. Eu estou quase entrando na próxima lição que fala das evidências internas da veracidade da Bíblia, mas eu vou aqui ficar no limite, tá? Na área limítrofe entre a próxima lição e essa. A Bíblia faz afirmações sobre a ressurreição de Jesus no pior período. 3 dias depois dele morrer, ainda sob perseguição, na frente de todas as testemunhas. Vamos lembrar? Jesus morre, ele é julgado e condenado na frente de todo mundo, ele morre publicamente, ele é enterrado naquele final de semana, e ele ressuscita no domingo. E as pessoas saem dizendo: ele ressuscitou. Muita gente vai dizer: não, mas Jesus Cristo é lenda, ele foi inventado. Isso não aconteceu. Acontece que a história começa a ser contada 2 dias depois, para as pessoas que estavam presentes. Se fosse mentira, não ia faltar aquele que dissesse: eu estava lá. É mentira, vocês estão mentindo. Isso não aconteceu. E não existe um só registro não bíblico que nega todos os acontecimentos que ali aconteceram. Quando Lucas escreve o evangelho dele, o evangelho de Marcos e possivelmente o de Mateus já estava circulando. Lucas capítulo 1
Tendo muitos empreendido acerca dos eventos que entre nós ocorreram, coube a mim, ó excelente Teófilo, escrever um relato detalhado acerca de tudo o que aconteceu entre nós. Quer dizer que Lucas escreveu, as testemunhas estavam vivas ainda. Quando o livro de Atos começa, Maria, mãe de Jesus, é citada. Os apóstolos foram para o templo, Maria, mãe de Jesus, estava com eles. Como é que se sustenta uma mentira na frente das testemunhas? Me diz, irmão. Como é que eu falo que não ressuscitou aquele que todo mundo viu que ele morreu e o túmulo está lá para ser visto? Não tem como. O maior argumento que tiveram contra Jesus foi colocar a culpa nele mesmo. Mateus 28, 12 a 13, diz que os líderes judaicos subornaram os soldados para dizer que os cristãos tinham roubado o corpo. E aí o que eles vão dizer? Olha, vocês vão dizer que os cristãos roubaram o corpo quando vocês estavam dormindo. Isso está na Bíblia, Mateus 28, 12 e 13. E aí o Agostinho de Hipona, eu não podia deixar de citar o Agostinho aqui hoje, ele faz a seguinte proposta: se os soldados estavam... Primeira coisa, como é que o soldado dorme em serviço? Primeira coisa, como é que o guarda dorme em serviço enquanto guardava o corpo? Já está fora. Mas se dormiram, como é que sabem que foram os cristãos que roubaram o corpo? Se estavam acordados, como é que eles deixaram roubar o corpo? Então, de qualquer forma, esse argumento não se sustenta. E a melhor acusação que tem foi essa. No mais, eu tenho o silêncio dos adversários. Quando os inimigos do cristianismo abrem a boca, é para atestar que Jesus existiu, que ele fazia milagres, que ele era sábio, que os apóstolos faziam milagre. Quando não, é o silêncio. E nesse caso, a falta de evidência é uma evidência a favor nossa, a favor do cristianismo. Irmãos, para fechar o dia de hoje, quem morre por uma mentira? Quem sofre por uma mentira? Para me beneficiar, para ter posição, para ter dinheiro, eu posso até viver uma mentira, mas quando essa mentira me causa perseguição, pobreza, sofrimento, chicote no lombo, eu me entrego logo e falo a verdade. Os apóstolos afirmaram a ressurreição de Jesus, e eles pagaram caro por isso, pagaram com prisão, com tortura, com ameaça. Os irmãos vão olhar o livro de Atos, eles foram proibidos de pregar o evangelho, mas não foram proibidos porque era uma mentira. Olha, você não pode mais falar sobre esse Jesus. E aí Pedro responde, porque mais vale obedecer a Deus do que os homens. Mas não havia a negação de que Jesus existiu e nem dos milagres. Havia a proibição pelo evangelho em si. Os primeiros convertidos foram aqueles que sabiam das histórias acerca de Jesus. As primeiras conversões foram de pessoas que conheceram Jesus, que viram os acontecimentos e que não creram quando Jesus estava vivo, e que creram depois que ele morreu. O livro de Atos fala de 3.000 conversões, depois de 5.000 conversões. Aí tem um debate para saber se é 8.000 ou se é 3.000, depois mais 2.000 e deu 5.000, né? Tem o debate se é isso. Mas enfim, 5.000 conversões. São 5.000 pessoas que viram Jesus, souberam da fama, não creram nele. Aí ele morre e agora eles creem. E não é só isso. Eles creem e permanecem fiéis. E muitas vezes enfrentaram a morte, muitas vezes fugiram da perseguição por causa de uma mentira. Você faria isso? Colocaria a sua família em risco? Fugiria da sua cidade? Viveria uma vida de pobreza para sustentar uma mentira que você sequer inventou? Não faz o menor sentido. A única explicação razoável, lógica, coerente com a realidade, é que as afirmações bíblicas são verdadeiras. Quando eu faço uma análise histórica, ignorando a própria Bíblia, vendo registros históricos paralelos às Escrituras, eu encontro coerência e historicidade em todas elas. E o mais importante de tudo, eu não encontro nada que negue as Escrituras. Algo que eu sempre falo para os meus alunos, eu encerro aqui. Se houvesse uma evidência contrária à Bíblia,
o Fantástico faria uma manchete hoje. A Discovery Channel fazia uma série provando os erros da Bíblia. A History Channel, a Discovery Channel fariam inúmeros documentários. E eu quero que vocês me digam qual é esse documentário. Ele não existe. Se ele não existe é porque não tem ou porque eles gostam da gente? Pensem vocês aí na resposta.